Ah, Oba. vamos lá, vamos Aí lá. vamos lá. É isso aí. Bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo. Vamos Dia. compartilhar aqui pra galera. Deixa eu compartilhar a Bom live. dia. Vamos compartilhar aqui. Cadê o nosso boot lá? Puxa o boot lá. Tem que pôr uma musiquinha de Buenos fundo aí, ó, dias. que o Twitch Buenos deixa. dias. Vou compartilhar aí, vamos compartilhar. Depois divulga lá no canal. Hoje a entrevista aqui com o Lobo Goiano. Puxa o boot lá, né? Só compartilhando aqui um minutinho. Cara, porque eu contar também uma coisa também interessante, que assim, não. Muita gente fala, mas, né, assim, a realidade é um pouco diferente do que todo mundo diz. A parte que, tipo, tirar a habilitação, documento essencial para todo mundo. Eu fui tirar minha habilitação depois que eu sofri acidente. Você tem que. Pois é, mas vamos deixar como que o negócio pra vai. falar um pouco. O Lobo Alfa é um player que eu encontrei aqui, galera, esses dias. E ele tem uma história muito bacana pra contar pra gente. Eu queria estar compartilhando isso com vocês. Porque ele, apesar de jovem, você tá com 25 anos, não é? 25. Isso, eu encontrei ele, né, primeiro ele veio falar um pouco de squad comigo, que eu também queria entrar nesse assunto, mas ele veio falar um pouco sobre um acidente que ele teve. E esse acidente é interessante que para as pessoas mais jovens aí, que acham que não acontece, que é impossível, é, que, que é uma coisa difícil de acontecer, né? Ah, não, sou jovem, eu sou imortal, né? O jovem pensa muito isso, eu não sei se vocês acham isso. E às vezes as pessoas escutando histórias de outras pessoas faz ele pensar um pouco, né, sobre a vida, sobre às vezes arriscar demais, arriscar com o carro, arriscar com uma brincadeira, né? E eu achei interessante a história dele, queria compartilhar. Ele também tem umas ideias boas aqui sobre o squad. Então a gente vai iniciar aí, Lobo. E eu queria que você iniciasse aí contando um pouco como foi, como que aconteceu, e a gente vai entrando aqui com perguntas e falando um pouco sobre isso, entendeu? Sim, vamos. Então, foi em meados ali de 2015, 2015, em torno de julho mais ou menos, tava meus auge dos 18 para 19 anos, tava completando 19. Eu ia fazer 19 anos no final do ano, faço aniversário em dezembro, então foi na metade do ano dos meus 18. A gente organizou um acampamento para ir pescar, né? Então, Eu e meu irmão. só para os ouvintes entenderem um pouco, você estava então saindo, você estava dos 17 para os 18 ou dos 18 para os 19? Não, eu Assim, tava com 18. Eu já estava estava com com 18. 18. Isso. Só uma interrupção aqui rapidinho. Ô Lobo, seu microfone eu não sei porque ele tá muito baixo. Aumenta ele um pouco aí. Melhorou um pouco? Sei Alô, lá. alô? Eu pus você aqui em 200%, não sei se vai interferir. Aí, agora vamos ver aqui. Aí, ficou melhor. Esse ficou melhor agora. Então, tá mais auditivo? Tá, Sim, tá melhor. Então, eu tava com 18, indo pros meus 19 anos. Tava na metade do ano já ali. Meados de julho, por ali. Já tinha formado o primeiro grau? Como é que tava? Tava na época de muita farra? Ou já tava entrando naquela fase de responsabilidade? Então, eu peguei uma transição, essa época do acidente veio num momento um pouco complicado, porque eu estava naquela fase de primeiro emprego, de começar a planejar faculdade, sabe, tava planejando, falei assim, não, vou fazer aquele momento que você tá com um monte de, é até um pouco clichê, que você tá com um monte de sonho, um monte de planos, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou juntar dinheiro para aquilo ali e tal. E eu tinha acabado de entrar numa empresa, meu primeiro trabalho formal, de carteira assinada, tinha acabado o período de experiência.
Tava entrando no meu segundo ano na empresa. Eu entrei na empresa com 17 para 18. Formei quando eu tive 18 anos, acabou a minha experiência, comecei a trabalhar efetivamente. Aí eu já estava com plano de poder começar a trabalhar na área de informática, já estava, como a empresa era próxima a uma faculdade, já estava com plano de fazer vestibular. Mas enfim, aí chegou um final de semana, primeiro salário, aquele salário que a gente ganha, tá, né? Não tem tanta responsabilidade ainda, vamos para uma pescaria, vamos pescar, vamos fazer um acampamento. Aí eu e meu irmão, a gente foi para um rio que tem aqui próximo à minha cidade. A gente organizou um final de semana, a gente foi para esse rio e chegamos lá, montamos um acampamento, a gente foi no sábado. A gente chegou, montou o acampamento no sábado. No domingo de manhã, a gente falou, não, vamos tomar um banho agora, né? Vamos assar uma carne do lado na prainha que tem, tipo um banqueirozinho de areia. A gente foi assar uma carne lá e falou, não, vamos nadar um pouco. Aí eu entrei na água e, assim, todo mundo pergunta pra mim, pô, mas... E deixa eu só entender aqui. Você Sim. foi para esse lugar lá com quantos amigos, né? Então, no caso, foi o meu irmão, a namorada dele, tava eu acompanhado de uma garota, e o cunhado no caso, o irmão da namorada do meu irmão. Cunhado. Foi basicamente 3 casais. Vocês bebem? Como é que era? Vocês bebiam na época? Sim, na época a gente bebia. Só que, assim, a gente não era aquela... No dia do acidente, a gente não tava literalmente bebendo muito. A gente nem chegou a esse ponto. Porque literalmente estava no meio do nada, assim. Basicamente no meio do mato, não tinha por que, né, beber tanto. Mas nesse dia a gente não bebeu, não. A gente bebeu na sexta pro sábado, do sábado pro domingo a gente tinha bebido. Mas no domingo de manhã a gente tava todo mundo tranquilo. A gente tinha acordado, né, no ambiente. Sentindo lá pra curtir um ambiente Isso, de de natureza, basicamente. Sim. Aí eu entrei dentro da água e, assim, muitas pessoas me perguntam, pô, mas como que você vai pular num lugar que você não conhece? Eu não pulei. Esse é um detalhe muito forte, porque, tipo assim, foi um acidente meio bobo. Foi um pouco de descuido e uma coisa meio boba, que literalmente uma coisa inesperada. É basicamente o princípio de um acidente. Que às vezes você não espera, mas acontece. E aí eu entrei na água, né? A água estava na altura da minha cintura, e fui dar uma cambalhota para frente. Tipo, eu tava com os pés no chão, eu fui dar literalmente uma cambalhota para frente, como uma estrelinha, basicamente. Dentro da água. Dentro da água. E Lobo, você já tinha escutado as pessoas comentarem sobre às vezes, essas brincadeiras feitas dentro da água, né? O perigo dela, o pai, mãe, sempre orienta, né? Sim, já tinha conheci até pessoas de cachoeiras tal, que pulava na água e acabou indo a óbito e tal. Então, tipo assim, sempre tive esse medo e um cuidado a mais. E é por isso que eu deixo uma ênfase nesse ponto de que às vezes existe um acidente, às vezes porque você literalmente foi descuidado, você ignorou tudo e foi. E existe um acidente que literalmente você não... É muito improvável de acontecer, mas tem uma chance de acontecer, mas você não leva em consideração aquele fato, aquele cuidado, aquela possibilidade. Foi o que aconteceu nesse dia. Eu estava dentro da água, né, a água na altura da cintura, eu fui dar uma cambalhota para frente. No giro do meu corpo, eu caí com o peso do meu corpo sobre o meu pescoço, ou seja, o meu queixo pressionou o meu peito e eu caí tipo, como se fosse com a nuca para frente. Na hora do acidente, tipo, todo mundo pergunta, pô, mas você não desmaiou e perdeu consciência? Não, aí já começa a questão do que eu acredito, sim, milagre. Eu não tenho outra explicação. Eu já tentei, tive muito tempo para parar para pensar, porque, né, depois disso eu tive muito tempo para pensar nisso. De que na hora que a vértebra se rompeu, ela não rompeu a medula, ela comprimiu. Então, quando acontece esse tipo de acidente e comprime a medula, você automaticamente perde o movimento e seu corpo fica dormente, formigando. É como se você dormisse por cima do braço, você acorda, seu braço, você sente seu braço, mas ele está formigando, você não sente direito.
Não você é uma sabe que tá ali. sensação até um pouco ruim. Agora, você estava falando um pouco sobre esse acidente, as pessoas têm a tendência um pouco de reclamar, né? Ou de Uhum. culpar a pessoa que faz assim, pô, o cara arriscou, o cara pulou e você estava relatando isso aí. Eu acredito muitas vezes que acidentes acontecem com as pessoas porque tem que acontecer. É lógico, né? Você vai ficar brincar de pular em alguns lugares, né? Eu não, pelo menos eu sou uma pessoa muito medrosa. Mas eu acredito que era a hora mesmo disso aí acontecer, né? Não, sim, assim, E, e essa sensação que você está falando aí do braço dormente, depois que você teve o acidente, comprimiu, conta um pouco dos detalhes aí na hora que você caiu, como é que o pessoal ficou, se você estava acordado, lúcido, para o pessoal ter um pouco de noção disso aí. então, porque assim, esse acidente é uma coisa tão. Eu particularmente, eu vou relatar o que aconteceu, mas, tipo assim, te dar uma explicação lógica, mas foi por isso, por aquilo, eu não consigo te dar, porque eu já parei para racionalizar esse acidente muitas vezes, eu nunca consegui chegar a uma conclusão concreta de que, não, foi por esse motivo. Mas sempre, assim, por um monte de coincidências que, cara, eu acredito que seja um milagre, porque não tem como. Então, basicamente, na hora que eu machuquei, né, fiz a cambalhota pra frente, acabei machucando, eu perdi o controle do ombro para baixo. No caso, minhas mãos, elas fecharam. Eu tinha o controle dos braços, mas a minha mão fechou. E os braços, pernas, perderam totalmente o controle, assim. Basicamente, morreu. Eu sentia, mas estava dormente. E na Não hora do conseguia acidente você ficar. ficou lúcido, então. Eu continuei lúcido, eu não perdi a consciência. Aí o que passou na minha cabeça naquele momento? Eu estava num local raso. Então, assim, eu não poderia ficar em pé, porque eu não tinha controle do tronco para baixo. Então, o que eu pensei? Pô, tentei nadar, falei, será que eu tô com cãibra? Aí eu lembrei, pô, mas não tô sentindo dor, então não é cãibra. Uhum. Será que é um choque térmico? Tipo, tava no sol quente, entrei na água gelada e será que, né, deu alguma coisa assim? Também não consegui. Aí eu tentei nadar, engoli um pouco de água, falei assim, opa, peraí, né, vou afogar desse jeito. Aí eu prendi a respiração, consegui colocar a mão, que eu conseguia levantar, eu conseguia movimentar o braço, mas eu não conseguia movimentar as mãos. Eu levantei um pouco o braço para fora, coloquei só um pedacinho do punho para o lado de fora da água e fiquei balançando. Aí o pessoal que estava do lado de fora da água falou assim: olha, nada estranho. Só que eu não. Tipo, isso foi decorrente de 1 minuto e pouco. Aí ele falou assim: não, ele tá afogando. Aí meu irmão entrou na água e eu tava no raso. Não vou ser sincero As pra vocês, pessoas não viram você batendo, pelo que você está comentando aí, as pessoas na hora que você fez esse cambalhota, essa brincadeira, as pessoas não estavam reparando em você e não observou isso. Não observar, né? Eles não conseguiram, porque esse que é o ponto. Eu tava no local raso, eu não pulei, eu literalmente só dei uma cambalhota pra frente. E, tipo assim, não tinha um porquê de dar um alarde, tipo, sabe? Porque, geralmente, quando você vê uma pessoa pulando na água, você fica olhando ali pra ver se ela vai ressurgir ali durante uns 30 segundos, senão você vai atrás, né? Saber se aconteceu alguma coisa. Mas como eu tava na água rasa, a água na cintura, 1,5 metro de água no máximo, então, assim, né, até se eu ficasse em pé, eu saía andando. Mas como eu não tinha, perdi os movimentos, eu não conseguia fazer isso. Eu consegui colocar só o braço para fora, um pedacinho do pulso para fora, balançando. Aí meu irmão me tirou da água, me levou pra beira do rio Corgo, enfim, eu não consigo definir bem o local. Me levou pra beira do Corgo lá, do rio. Aí deitou assim, pegou minhas pernas, mexeu. Eu sentia que ele pegava nas minhas pernas e mexia. Tipo, eu sentia as pernas, só não conseguia movimentar elas. Eu tava, tipo, literalmente dormente. Quando você fica sentado muito tempo, basicamente quando você vai no banheiro, vai dar aquela sabugada ali, você fica sentado muito tempo no trono, e você levanta e sua perna tá morta. Basicamente aquilo ali. Aí ele mexeu assim nas minhas pernas, eu não consegui. Eu falei assim, não, tá de boa, tô sentindo. Então eu pensei assim, não, né? Coluna não é ainda, né? Mas o que acontece? Eu senti que a ponta dos meus dedos parecia que tinha farpas, como se tivesse caco de vidro mesmo. Sabe quando você entra farpa bar da unha ali na pontinha dos dedos, você sente que tem alguma coisa? Eu ainda perguntei pra ele, pô, na hora que você me tirou da água, minha mão não bateu em algum espinho, não? Porque meus dedos, pô, tá, parece que tem farpa no dedo aí. Aí eu me toquei e falei, poxa, mano, machuquei a coluna. Só que na hora eu não achei que eu tinha quebrado a coluna, achei que eu tinha dado um mau jeito ou algo do tipo. Porque há muito tempo atrás, na época que eu jogava bola, tive um rapaz que machucou a coluna, e aí o socorro chegou para ajudar ele, e ele relatou que a ponta dos dedos dele tava como se tivesse farpas, formigamento e um pouquinho de dor na ponta dos dedos.
Aí a paramédica falou, não, ele tá com um problema de coluna, deve ter machucado e tal. Aí eu lembrei desse fato, eu falei assim pro amigo meu, pega um boné, segura no meu pescoço, vamos pro hospital. Eu acho que eu machuquei. Assim, porque na hora, por mais que eu não tenha perdido a consciência, eu não perdi a racionalização da coisa, porque assim, eu era a pessoa mais interessada em sair dali inteiro. Então, assim, primeiramente eu pensei, não, vou, né, cuidar aqui do pescoço, que se for pelo menos zona de coluna, tá de boa. Eu chego, né, inteiro lá no hospital. Eles me carregaram, né, entre do local do acidente até o carro, que acho que em torno de uns 200 metros. Nessa época eu pesava uns 85 quilos, exatamente, que eu lembro que eu tinha me pesado. E assim, e na hora que você está relatando isso aí, porque você conta de uma forma bem calma. E eu acredito que o pessoal não ficou tão tranquilo igual você está falando aí. Ou ficou tranquilo? Esse é que é o ponto, Galo. No momento de acidente, a gente tem que... É uma coisa muito difícil, muito pessoal, varia de pessoa para pessoa. Se você... como eu já sabia que eu já estava na questão... Eu já tinha a questão de eu não me afogar. Eu consegui manter a calma, levantar o braço e me tirarem da água. Então eu já falei assim, pô, afogado, eu não vou morrer mais. Beleza? Me levaram para a borda do rio. Olhei para ver se eu tava inteiro, né? Se eu não tinha me cortado nem nada. Aí eu falei, não, tá de boa. Aí a ponta dos meus dedos tinha formigado. Aí eu lembrei de um relato da época com um colega de futebol tinha machucado. Tinha machucado e ele falou que a ponta dos dedos dele formigou. E a ponta dos meus dedos tava exatamente assim, como se tivesse farpa e formigando. Aí eu lembrei, pô, acho que eu machuquei a coluna. Mas na hora então, assim, pelo que você está relatando, ninguém ficou desesperado porque você conseguiu manter o controle e a calma, né? Sim, eu fui orientando o pessoal, falando, ó, vamos fazer assim, sim. Mas assim, claro, né, eu dentro de mim estava muito preocupado, mas o meu maior medo era das pessoas se desesperarem e eu me lascar ali, porque, tipo, literalmente, e tava no meio do nada. juntou aquela turma seu, só ficou ali o núcleo de amigos seu? Não, tava meu cunhado, meu irmão, eles vieram, olharam assim, primeiro fizeram um autoexame em mim para ver se não tinha nada cortado, se não tinha machucado, assim, da parte externa. Primeiro falaram, não, ele tá com, deve ter sido choque térmico, se daquilo. Mas aí a hora que eu vi na questão dos dedos, eu falei, não, eu acho que é coluna. E não apareceu nenhum médico, um enfermeiro, sempre aparece nessas horas, né? Então, e a gente chama, vamos chegar lá então. Tem uma decorrência aí. Essa história é muito legal, porque eu consigo dividir ela cortando algumas partes. Por isso que eu às vezes não entro tanto em alguns detalhes, mas se vocês quiserem saber, vocês me perguntam, eu falo. Sim. Porque ela é um pouco longa, mas ela é uma história rica de acontecimentos, como eu falei pra você. São tantas coincidências que aconteceram que eu não consigo achar uma explicação lógica para isso. Uhum. Aí a gente ele pegou, me colocaram falei pra ele pegar o boné, colocar assim no meu pescoço, só segurar meu pescoço, podia deixar a perna bater, que não tinha problema nenhum, que já não tava sentindo mesmo, mas pra gente ir pro hospital. A gente chegou no hospital, no UPA, que a gente chamou de unidade de pronto Sim, aqui também. Uhum. Aí quando a gente chegou lá, não tinha ambulância. Tinha uma ambulância, mas essa ambulância era aquelas pequenininhas, tipo de veterinária, sabe? Sim, só pro pessoal que tá chegando aí, tá chegando pouca gente, o pessoal não acordou ainda. O Lobo tá contando uma história aqui de um acidente que ele teve, então quem perdeu as outras partes aí, deu uma cambalhota num rio, né, machucou a coluna, ele já tá entrando no detalhe quando ele foi socorrido, quando as pessoas perceberam que ele estava dentro da água ali, o irmão dele custou a perceber que ele estava afogando, né, tirou ele da água, ele já tá contando a parte que ele tá indo pro hospital. Né? Depois vocês conferem o podcast lá no nosso canal do Reação, que eu vou colocar lá. Quem quiser escutar a história toda. Mas pode ir lá. Algumas coisas, algumas partes que, tipo assim, ninguém não é porque ninguém conta, mas é porque ninguém dá atenção a isso. Cara, eu nunca senti tanta vontade de peidar na minha vida. Sério? Porque, vou te falar um negócio, assim, quando você perde o controle quando você machuca a coluna, você perde o controle do tronco no caso eu fiquei tetraplégico no momento. Você perde o controle da clavícula para baixo. Então, a parte interna do seu corpo, o esfíncter, o pressionamento do abdômen, bexiga, vai embora. Tipo, nada funciona. Tipo, naturalmente. E eu tava na vontade de peidar e eu não conseguia fazer força.
pra Pra peidar. peidar. É, assim, Rapaz, o acidente não é uma coisa engraçada, mas essa parte aí, né, da maneira mas que você conta. sim, Ah, não, mas aí que esse é que é o ponto. Quando eu cheguei no hospital, eu vi que meus irmãos estavam todos preocupados. Aí chegou minha irmã na época estava grávida do meu sobrinho. Aí eu vi que ela estava preocupada, eu virei pra ela e falei assim, moça, eu tô tranquilo, tô aqui, ó, respirando. Eu só não tô mexendo, não dá pra correr, mas tô aqui, ó, respirando tranquilo, não tô sofrendo, não tô sentindo dor, tá de boa, né? Vamos manter a calma, porque daqui pra frente a gente vai mais com calma. Já tô no sim. hospital, mas assim, era um hospital, né, de urgência ali, mas não era um local adequado para cirurgia e tudo mais. Era só uma triagem, basicamente. Mas aqui me tira uma dúvida. Na hora que o pessoal tava lá aglomerado, que você tinha acidentado, seu irmão, né, que você não se debateu, você primeiro tentou Uhum. sair do afogamento e que Isso. eles perceberam que tinha algo de errado com você, te trouxe pra margem, aglomerou pessoas ali, teve o cara que apareceu e falou assim: "Olha, eu sou enfermeiro, eu sou médico, posso ajudar?" Não apareceu esse tipo de gente lá, não? Não, porque era um local mais. Não, a palavra reservada acho que é muito forte. Era um local mais remoto, um pouco mais remoto. Por isso que eu digo que foi uma grande coincidência, um milagre atrás do outro. Primeiro, não morrer afogado. Não, vamos por parte. Primeiro, na hora da fratura da vértebra, eu não desmaiei, eu não perdi a consciência. Depois eu não me afoguei. Eu consegui manter um pouco de calma ali, né? Graças a Deus não me afoguei. E depois eu consegui fazer uma análise rápida do meu estado ali e falar, vamos fazer isso. Para não deixar na mão de outras pessoas, porque eu vi que às vezes as pessoas tendem a ficar num estado de choque, falar assim, meu Deus, o que está Rapaz, acontecendo? rapaz, eu vou falar pra você, parabéns, manter o autocontrole numa situação dessa não é uma tarefa fácil, né? E são poucas pessoas que conseguem, tá? Pouquíssimas. E, primeiramente, né? As pessoas que estavam do seu lado ali percebiam que era um lugar remoto, né? Não sabe, às vezes não, né? Vocês eram muito jovens, não sabia que depois hoje você entende, porque a gente começa a conhecer uma doença depois que ela acontece com a gente, né? Exato. A minha filha tem diabetes tipo 1. Hoje eu sei tudo de diabetes tipo 1, graças a minha filha ser portadora É, dessa doença. a necessidade nos ensina muito, né? A Sim, dificuldade nos ensina E, muito. e a ideia desse podcast não é te expor nada, é a gente relatar essas coisas que acontecem, até para as pessoas entenderem o que é uma situação de uma fratura, que isso pode acontecer a qualquer um. Uma fratura numa piscina, uma fratura Isso. dentro de um córrego, dentro de um rio, dentro de uma cachoeira, né? Porque o Brasil é um país tropical, então falar que a gente não frequenta esses lugares, a gente Eu frequenta. tenho uma dúvida aqui, É um ô. local comum. Aí, Pode ó. Hoje perguntar. tu tem algum, tipo, Não, sei isso lá, nós um vamos chegar. sintoma do Nós, acidente, assim? nós vamos chegar lá ainda. Mas eu vou responder com prazer a pergunta. Né? Mas É, depois você responde, pra gente prender um assim, pouco as pessoas aqui. então, aí quando eu tava nessa questão aquele choque do acidente, assim, porque uma coisa é você vê um acidente ali, fratura exposta, a pessoa cortou alguma coisa, a intenção é a pessoa, né, tratar do local do ferimento para não piorar. E quando é uma fratura interna, exemplo, né, coluna, ninguém viu, você não vê o osso quebrado para fora, aquele negócio, aquela coisa feia. É algo que, tipo, é o sistema nervoso, você não, tipo, pessoa que, né, olha assim e pensa, não, tá de boa, tá tranquilo, tá respirando, né? Ou, sei lá, a pessoa deu um derrame. Você consegue ver que a pessoa tá se debatendo, mas você não sabe o que é, você não é algo visível. Então, é difícil de a pessoa tomar uma decisão sobre aquilo ali. Mas igual, como eu te falei, eu lembrei que quando o cara realmente tinha machucado a coluna, ele relatou que a ponta dos dedos dele formigou, e eu lembrei, pô, deve ter machucado a coluna. Assim, eu não tinha uma certeza, mas eu presumi, né, para esse rumo. Porque não tava sentindo dor, não tinha nenhum osso quebrado, assim, visivelmente. Então eu falei, pô, deve ter, né, dado um jeito na coluna. E na minha cabeça, na hora do acidente, falei, pô, vou usar aqueles coletes cervical, aqueles coletezinhos que o pessoal coloca e fica tipo aquela posturinha retinha ali, vou usar uns 6 meses, tô, né, novão depois na pista de novo. Né, na minha cabeça era isso. Mas aí, ok, a gente chegamos no hospital falando pra mim, mas, pô, tô com vontade de peidar, porque, né, perdi o controle do intestino, tinha perdido o controle de tudo ali. Aí a médica veio, passou uma caneta numa perna, num pé meu, e passou no outro. Aí ela perguntou, você tá sentindo? Aí eu falei, tô sentindo. Aí ela passou no outro. Tá sentindo? Tô sentindo. Só que ela fez uma vez só. E eu falei que sentia as duas.
Ela só anotando uma pranchetinha assim, balançou a cabeça. Eu falei, rapaz. Aí eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Aí ela pegou e falou, a médica socorrista falou, não, a gente tem que levar você pro caso pro Hugo, que é o hospital de urgências aqui de Goiânia, que faz cirurgia e tudo mais. Nesse momento foi outro problema, não tinha ambulância, porque eu sou uma pessoa de 1,96 m. Então a ambulância que tinha lá era muito pequena, não tinha que ser uma ambulância, né, Você mede maior. 1,96 m, cara? Aham. Caralho, tu é alto, então. Não, aí pra você ver, eu tenho uma estatura de 1,86 m, 1,96 m e pesava 86 quilos. E, né, pra tirar uma pessoa desse porte a 200 metros até no carro, sem causar uma lesão, é outro milagre também. Porque, tipo, pesado. Foi o meu cunhado, o irmão do namorado da mulher do irmão do meu cunhado, um dos conchagados lá. Assim, minha irmã, ou minha irmã não, a mulher do meu irmão e a esposa da mulher do meu irmão. Eu não sei se você consegue entender. Tipo, a parte da família dela, da mulher do meu irmão. E na hora de tirar você, eles tiraram de qualquer jeito, tomaram cuidado? Foi esse que é o ponto, me tiraram de qualquer jeito. Na hora só grudou meus braços e puxou, porque o importante era Ah, morrer afogado ali no momento. pois é, isso aí é uma das orientações básicas em tipos de acidente de medula, de fratura disso aí, né, cara? Isso foi um pouco de medo que eu tive. Mas é um milagre também não ter, né, Ah, acabado. graças a... Nós vamos chegar na parte aí que a galera tá curiosa aí. Não, Ah, aí ah, chegamos no hospital. Médico. Aí, não, aí quando a gente chegou no UPA, que é, né, primeiro uhum. contato com os médicos, é, uma coisa que eu achei assim, útil e um pouco leviano da parte dos médicos. Não criticando os médicos aí, o trabalho deles, estou vivo aí em grande parte graças a eles. Mas enfim, na hora que ela veio me atender, ela perguntou para quem estava me acompanhando, ela não perguntou diretamente para mim. Porque aí falaram que eu bati a cabeça. Meu amigo, pra quê? Aí falaram que eu tinha que fazer ressonância, que eu tinha que fazer bem um monte de coisa. Sendo que eu não tava com nenhum tipo de dor na cabeça, Deixa porque, eu te né? falar, os médicos às vezes agem dessa forma, até pelo fato, ele devia ter lógico, devia ter te escutado também, até pelo fato que as pessoas têm um pouco receio de médico. Então, o cara não quer ficar no hospital, ele quer sarar logo. Então pode omitir uma informação dessa, ou falar que não bateu, entendeu? Ah, tem uma lógica então. É, É, mas, e outra coisa, como foi um acidente de coluna, obviamente que o médico vai pensar que você teve uma pancada na cabeça, você pode estar zonzo. Ela poderia ter te perguntado também, entendeu? Mas é não, melhor mas perguntar para quem está no local. A pessoa não sofreu nenhum tipo de acidente, né? Você está numa situação ali desconfortável. Eu não sou exato. médico, é porque eu conheço, trabalho com médico, eu sei mais ou menos como é que funciona. Nem tudo o médico pode fazer, porque a maioria das doenças é psicológico, né? Se você deixar um Também podia paciente, agravar o caso também, né? sim, se um paciente você deixar ele psicologicamente abalado, ele pode morrer até mais rápido, né? Isso é um fato. Mas quando eu fui tirar minha É, aplicação na parte de primeiros socorros, eles explicaram um pouco disso, que o batimento cardíaco aumenta, a pessoa tende né? isso, entra em desespero. É isso. Mas aí que acontece? No momento, eu não tava, tipo assim, eu apresentava lúcido, perguntava pra mim meu nome, eu respondia com calma, falava com a médica. Só que, tipo assim, já tinha passado essa parte do choque, sabe? Aquele primeiro atendimento. Ela não me perguntou. Aí só a médica, no caso a médica do SAMU, que ficou responsável por mim. Porque assim, quando um médico de uma ambulância te atende, enquanto ele não assinar que você foi, tipo, exemplo, entregue na mão de outro médico, não é só chegar e deixar na porta do hospital, não. Ele tem que assinar que outro médico se tornou responsável por você. Então, enquanto Sim. outro médico não assinar, ele é responsável por você. Ele tem que ficar com você até outro médico assinar o termo de responsabilidade. A gente chegou no Hugo, que é um hospital já maior, já tem sala de cirurgia, aquela coisa toda. Cheguei lá, falei, não, tem que fazer tomografia da cabeça e tal. Eu fiquei sem entender, falei assim, mas por que fazer tomografia, gente? Eu não bati a cabeça. Aí a minha irmã me contou, falou, não, porque passaram o relatório pro médico que você tinha batido a cabeça. Eu falei assim, mas gente, vocês não estavam lá não. Eu não bati a cabeça, eu acho que é a coluna, né? Vamos ver aí o que aconteceu. Aí tá, ela só por questão de precaução, tá? Tiveram que realmente fazer a tomografia para saber se tinha acontecido alguma coisa. Não deu em nada. Aí fizeram um raio-x da coluna.
Rapaz, na hora que fizeram esse raio-x, minha irmã no hospital grávida, o médico virou pra ela e falou assim: tem outra pessoa que tá te acompanhando, não? Falou assim: tinha outra irmã minha, tinha a minha irmã Poliana. Aí ele falou assim: é porque sua irmã tá grávida, a gente não pode, né, dar essa notícia assim e tal. Aí chamou minha outra irmã. Só que minha outra irmã que tava grávida insistiu em ficar ali pra escutar o que o médico tinha pra falar. Falou assim: não, ele fraturou a coluna. Na hora, eu tava tão assim, perdido, um pouco assim, né? Pô, médico, nunca vim assim nessa situação. O que é fratura? Como assim fratura? Pra você ver, eu não consegui entender o que era fratura mais. Como assim fratura? Ele explicou de forma grossa. Falou, cara, você quebrou a vértebra. Quebrou, partiu no meio, ela só trincou, como é que foi? Não, ela quebrou e abriu. Aí ele mostrou no raio-x assim, um ossinho aberto com um monte de pedacinhos brancos assim em volta. Que literalmente a vértebra quebrou no meio e abriu. Só que ela não quebrou e rompeu a medula, ela só quebrou e abriu. Porque se você imaginar, você pegar seus dedos e colocar eles assim, junto um com o outro, imagina que é a sua coluna. Quando você aperta eles assim, a tendência é o osso do meio, ele não quebra e se espatifa. Ele literalmente racha no meio e abre. Porque a pressão das outras vértebras faz ele fazer esse movimento. Aí eu falei assim, pronto, agora fudeu. Eu ainda tenho que fazer cirurgia. Aí a cirurgia marcou a cirurgia, não tinha vaga de UTI, e aí que entra esse ponto. Vaga de UTI no Brasil sempre faltou, viu, gente? Não sei, não é novidade pra ninguém, isso aí, essa questão agora que tá tendo aí, só deixou mais claro, mas sempre faltou. Não tinha vaga de UTI para poder fazer a cirurgia. Tinha o cirurgião, tinha a equipe cirúrgica, mas não tinha UTI para fazer o pós-operatório. Porque você tem que ficar no pós-operatório lá e tudo mais. No caso, não tinha um local, né, para poder efetuar Não, o procedimento. E assim, não, quando. Local tinha. adequado. Não, o local tinha. Tinha, Era o tinha toda a equipe. pós-operatório. O pós-operatório que não tinha. A Porque recuperação dele que não tinha a vaga, local. porque quando você faz uma cirurgia, você tem que ficar em observação numa sala de UTI, obrigatoriamente. Uhum. Depende, na verdade, da cirurgia. Eu já trabalhei no É, centro cirúrgico, depende da cirurgia em si. Mas o dele, como era a coluna, era uma parte isso. muito importante do corpo, sim. Eu quis dizer nesse caso específico, bom que você me corrigiu. Tinha que ter essa questão. Aí, meu amigo, fazer a cirurgia. Isso foi no domingo, lembra-se que foi no domingo. Não tinha comido nada, aconteceu no domingo de manhã, não tinha, eu só comi um pão de queijo. Foi até Rapaz, melhor pra você fazer cirurgia. foi, mas assim, pelo lado médico foi uma beleza, foi maravilhoso, foi ok. Mas pelo lado humano ali, meu amigo, passei domingo de manhã, tinha comido só um pão de queijo. Domingo, segunda e terça, sem comer nada e nem beber nada, só no soro. Moço, a minha língua tava entrando pra dentro do corpo já, porque já não, né? Pra você ver o que o pessoal passa lá na África. Tem gente lá que fica 16 dias sem comer. É uma coisa horrorosa, né? A fome é cruel. Eu Eu lembro. só senti a fome no meu treinamento de cabo do exército. Que eu fiquei 7 dias sem comer. A fome é É isso. terrível. A A fome fome é é uma coisa. terrível. Galo, pra você ter noção, eu lembro que Imagina nessa pandemia quantas pessoas estão passando fome, né? exato, exato. O que acontece? Eu lembro de eu estar com tanta vontade de comer alguma coisa, de algo doce, sei lá, qualquer coisa pra dar Sim. né? Eu falava assim pra minha irmã, ela tava me acompanhando na sala lá, esperando a cirurgia, no quarto lá, guardando. Falei assim, não, dá lá embaixo lá, pega uma paçoca, dilui na água assim, me dá. É, Eu tava com muita fome. como é que fala? É, e quando você recebeu a notícia que fraturou, né? Porque a gente sabe que fratura Uhum. de coluna é grave, né? Ah, não, sim. Mas aqui eu tenho uma questão, galera. Quando eu recebi essa notícia, a minha irmã estava grávida, ela estava junto comigo e minha outra irmã também. Então, minha outra irmã que não estava grávida, eu até entendo, ela tem um psicológico melhor e tal. Mas aí minha irmã que estava grávida, falou assim, pô, mas se eu ficar aqui, né, meio triste, ficar meio desesperado, vou fuder com o psicólogo da minha irmã, que, né, eu tenho que ficar firme aqui. Eu virei pra ela e falei assim, não, tá de boa aqui, ó, sereno, tô respirando, tranquilo, não tô sofrendo. Tá bom, vou fazer Verdade. cirurgia, né, tamo sereno. Mas lá no fundo eu tava com medo. Tava com medo, porque, tipo assim, Uma coisa que pelo pouco que eu te conheço, Lobo, quando as pessoas passam uma situação dessa complicada de uma doença grave, um câncer, né, igual minha filha passou diabetes tipo 1 também,
é a pessoa trabalhar o psicológico dela. E Isso geralmente aí. pessoas de autoestima é difícil as doenças vencem, porque são doenças. Mas ela atrapalhar quando a pessoa tem uma autoestima bom, é bem mais difícil. A gente sabe que o ser humano, ele é o que é por causa da capacidade, né, a cabeça dele. Então, quando você tem uma preparação boa, uma autoestima boa, numa situação complicada, a possibilidade de você sobressair disso aí é maior. E sempre que eu conversei com você, você conta isso aí de forma mais branda para a galera ouvir aqui, né? Inclusive aqui tem muitos jovens. Sim. Mas você conta de uma forma tranquila. E a gente sabe que isso não é tranquilo, né? Não, mas é uma coisa, Galo, que eu aprendi, porque, querendo ou não, depois dessa cirurgia, eu fiquei num tempo de recuperação, eu vou chegar nessa parte. Eu percebi que, às vezes, a gente. Não vou entrar numa questão moral, não, mas às vezes você pensa, não, se eu tô ruim, mas tem gente pior. E quando você se depara com uma pessoa que tá no caso pior que o seu, você se dá conta de quão sortudo você tá tendo, quanta sorte você tá tendo, quanta oportunidade que você tem ali naquele Isso momento. aí é ver o mundo de forma boa. Se a gente fosse avaliar no nosso joguinho aqui as pessoas que já prejudicaram reação ao galão, que já ofenderam admins aí, pessoas mal educadas, pessoas que não tem escrúpulo nenhum, a gente já teria fechado isso aqui. Então a gente sempre tem que avaliar as coisas pelo lado bom. Então se o Sim, reação está em pé aí hoje, são graças às pessoas boas que estão aqui. Então quando você avalia isso aí de forma, olha, eu tô na bosta, mas tem gente pior do que eu, você está avaliando a situação de uma forma melhor. E realmente é dessa forma que você tem que avaliar, entendeu? e assim, aí no momento que eu fiz a cirurgia lá, e né, acabei fazendo a cirurgia, e o pessoal que cuidou de mim no pós-operatório, aí eu consegui a vaga da cirurgia, eu operei da terça para quarta-feira. E essa cirurgia aconteceu na madrugada. Assim, eles me transferiram de hospital, saiu a vaga da UTI em outro hospital, fui transferido, fiz a cirurgia. No outro dia que avisaram a minha família. Você vê assim, né, que a questão de comunicação às vezes é um pouco falha. Às vezes eu até fico um pouco grato sobre isso também, ter sido dessa forma, porque não preocupou ninguém, sabe? Quando foi ver, já tava ali, ó, já tinha feito. Brasil, tamo aqui, ó, vamos me cagar depois desse. É, cara, e vou te falar, e às vezes a situação, numa situação médica, igual se for situação grave, você conta de forma, né, você fala assim como uma forma de brincadeira. Às vezes os médicos deixam até de informar certas coisas, né, para não dar muita informação, para não criar um caos, né? É, E a eles não gente sabem vê que fazer muita, coração. hoje, às vezes, o problema do Covid também tá muito da forma. Cara, notícia ruim corre muito rápido. Morreu um dono de um boteco. Olha só pra você ver o que aconteceu aqui na minha cidade. Sim. O padre anunciou assim, ó, na tércio do bar, morreu, vai fazer missa de sétimo dia daqui sétimo dia. Já estava anunciando, porque chegou uma beata lá e falou que o cara morreu e o cara não tinha morrido. O cara estava no Rapaz, hospital lutando contra a vida e a morte. Aí eu, por um aconteceu bom comigo. fofoqueiro que eu sou, eu passeando com meus cachorros de manhã, vendo aqueles velhos que gostam de uma fofoquinha, falei, velho, você viu, sabe, o rapaz, o Matheus morreu de Covid, cara. Morreu não, aí, tá doendo no hospital. O padre tava falando lá na missa aí. Não, não morreu não. O Nates acabou morrendo depois de uns 10 dias depois da notícia do padre, mas no dia que ele contou ele não tinha morrido não. É bom você Entendeu? falar um pouco disso. Não, o Galo, eu sou prova viva de que isso aconteceu comigo também. Porque quando você está no hospital, quem sabe a informação bruta é só seus familiares. Sim, e Os não é bom. parentes quer saber também. Mas a informação chega lá, vamos supor, não, só tá. A informação chegou, assim, nas pessoas um pouco mais distantes, assim, mas que me conheciam, que eu só tava no hospital fazendo cirurgia. Passou um tempo, descobri que tinha gente achando que eu tinha morrido. Mata. O pessoal mata. Não tinha nem que tinha me matado, não, literalmente. Teve Rapaz, mensagem depois do você não celular que eu. sabe como o povo é fofoqueiro. E a gente só percebe isso depois que a gente vem pro interior. O Minha, povo é minha, danado. O minha irmã povo. me mostrou meu celular depois, perguntando assim. Ela ficou com meu telefone, que eu não consegui usar. O pessoal pensando que eu já tinha morrido. Falando assim, não. Eu olhei assim, eu olhei e falei assim, eu não acredito, pô, tá me matando. Não morri não, gente. É desse jeito. É uma coisa absurda. Tipo assim, é por isso que mais vale o que parece do que o que acontece, né?
de fato. É, sim. Mas aí tudo bem. Cheguei nessa UTI, né? Quando voltando na história, cheguei na UTI, Ah, tô lá em fase de recuperação. No outro dia eu consegui mexer a ponta, os 3 dedos do pé esquerdo. Eu falei assim, opa, pelo menos daqui 10 anos eu tô caminhando. Se tá mexendo ali, eu vou daqui devagarinho. 10 anos caminhando aí, dá conta na base da piada, ó pra você ver. Rapaz, moço, eu já só de mexer os dedinhos assim, eu já tava feliz. Falei assim, pô, se tem movimento, tem como recuperar. Verdade. Aí o outro lado eu conseguia mexer bem pouquinho, mas eu falei, mas tem movimento. É pouquinho, mas tem. Aí eu peguei, falei, beleza, tranquilo. Aí tem um lado da história aqui que não, nem todo mundo conta, mas eu vou contar porque o pessoal, se passa, ver um parente passa por uma situação dessa, um amigo, um familiar, já entender para você chegar na pessoa e conversar na moral. Parte de cagar, só tá aquele barrão. Meu amigo, é o seguinte, a pessoa não tem controle do abdômen, então ela não caga porque ela quer, o intestino enche, o cocôzinho vem saindo. E nesse dia, e como eu tinha machucado e não tinha comido muita coisa, tipo, tava de jejum pós-operatório e para poder fazer cirurgia, o médico falou assim para mim, ó, você tem 3 dias pra você, né, evacuar aí seu intestino, senão nós vai ter que fazer uma lavagem. Galo, eu nunca orei tanto na minha vida para me cagar. Eu falei assim, então beleza. Pensei comigo, rapaz, eu vou cagar. Deitei de lado assim, pedi pra a enfermeira me deitar de lado assim, e apertar, e tentava assim, só que não tinha força no abdômen, porque não tinha como, mas até suava assim. E aquele desespero, eu falei, meu Deus, o povo vai enfiar a mangueira em mim. Eu falei, mas eu vou conseguir. Aí eu consegui cagar igual cabrito, bem pouquinho, assim. Aí o médico falou assim, não, beleza, mas né, pelo fato de você ter comido pouco, a gente vai levar em consideração que você conseguiu evacuar o intestino, mas a gente vai ficar em observação aqui você para saber. Aí eles colocaram uma sonda na minha uretra para poder pra poder urinar, tudo mais, porque não tinha controle da bexiga e tal, porque quando você perde esse movimento, você também não mija nem caga, sozinho. Aí, beleza, bebendo bastante água e tal. Chegou o dia de eu receber a alta. Assim, não vou contar uma outra parte, um pedacinho antes. Um dos enfermeiros que cuidou de mim, da equipe de enfermagem, Uhum. ele acabou se aproximando ali, gente, ele era novão também, ele é novão, tem mais ou menos a minha idade, a gente conversando e Rolou um tal. romance entre você e ele. Nada, tá doido? A gente conversando. E Cê assim, é como ele era louco. da minha idade, a gente tinha uma liberdade a mais para Ah, falar das coisas. claro, claro, é A normal. gente, a gente trocando ideia ali. Aí ele acabou se aproximando da minha irmã. E Opa! hoje em dia, ele é pai dos meus 2 sobrinhos. É, mano. Entrou na família. Você vê como é que é. Você vê quanta coisa aconteceu nesse tempo. Nesse, tipo, não, sabe? Eu vivi muita coisa em muito pouco tempo. Então, tipo assim, eu, eu costumo pensar assim comigo mesmo que eu vivi 30 anos em um ano e pouco. Tem uma Basicamente. perna que é um pouquinho menor. Aí, Também. e nessa época O que espaço me sai. acidentei, meus E é o pais que eu tenho estavam feito. fora. Meu pai é Ou você caminhoneiro e minha mãe jogando estava videogame. viajando junto com eles. O teu Estavam por prático Pará. vai ser Eu moro muito em Goiânia. maior. Então, Tipo assim, tem uma distância meio muitos longa, exercícios né? que você pode fazer com o Eu aparelho, alguns acidentei, que eu nem eles sabia vieram, nem mais. voltaram, né? 2 Plus e um é um guia de alimentação Vieram me ver e que tal, me gostei é acompanharam no que ele vem com hospital, um tudo monte de mais, aquele drama de bebezinhos é que se família, você aquela coloca coisa na toda, TV, todo você mundo não se sente preocupado. malhando sozinha. Mesmo Mas estando aí, cansada. Ele tranquilo, tem um cronômetro que conta recuperei, o tempo e hora quantas de receber repetições a você alta já fez. E ele do também tem hospital. um Porque, tipo assim, ajuste de tudo que pressão. poderiam São fazer por mim 5 na questão pressões médica ali diferentes, e aí de quanto cirurgia, maior, fizeram. mais é um Foi tudo um aparelho muito sucesso, legal. graças a Não Deus tem o médico que me aparelho operou muito foi legal. um bom Eu vou deixar o cirurgião, link para conseguiu. quem estiver é, interessado, onde Logo no você outro pode dia já consegui encontrar. ter uma Vou deixar melhora também na algumas questão fotos de dele no blog, coordenação, então se você quiser não saber mais sobre ele, é só de acessar o movimento, já blog. sair andando Então e é tudo isso, mais, espero não, que vocês só tenham de gostado dessa resenha. E estímulos, me ter contem estímulos se vocês já nas testaram. partes inferiores do corpo ali, perna, braço. Mas uma coisa que mudou e que até hoje em dia eu já me acostumei, mas que mudou é a sensação de toque. Um lado do meu corpo, o lado direito, ele tem a sensibilidade ao toque muito forte. Tipo assim, uma agulhada, eu não interpretava como uma agulhada. O meu corpo, o meu cérebro entendia que era como se fosse um rasgo, ou uma cosquinha, ou uma queimadura. Tipo, ficou confuso. O cérebro não entendia direito o que era dor, o que era cosquinha, o que era de fato uma agulhada.
Aí eu fui me adaptando a essa Como? situação. Desculpa interromper aqui. Como é que é? Então, tipo, por exemplo, se você, sei lá, enfiasse uma farpa na unha e você ia começar a rir de cosquinha, por exemplo. Sim, aconteceu uma vez, quando eu tava fazendo a fisioterapia, na parte de recuperação, de eu estar sentado assim no carro, né? Coloquei os pés no painel, assim, próximo ao painel, e encostei a parte de cima do pé no vidro. Aí começou a queimar, assim não queimar, tipo, de derreter o couro, mas começou a queimar. Eu comecei a sentir cócegas. Aí minha irmã botou a mão no vidro e disse, nossa, tá pelando de quente. Tipo assim, o meu corpo entendia que aquilo ali era uma cosquinha, mas na verdade estava queimando. Água fria parecia que estava enfiando agulha na pele. Ah, é, Caraca, velho. cara? Na- É, que sistema nervoso central é um negócio muito complicado. Inclusive pessoas que eu conheço de cadeira que anda, né, que fica tetraplégico, paraplégico, eles relatam que você tem que tomar cuidado porque o cara, ele, né, você pode furar a perna dele que ele não sente, né, cara? Ele não sente. Não, a pessoa não sente. E foi Ou se muito. ela sente, ela não sente de uma forma que ela identifique que aquilo ali é um ferimento, é uma coisa séria. Mas eu, Agora, entrando nessa parte aí, o, o que estava perguntando, aí isso aí foi depois que você fez a cirurgia, estava lá no hospital, aí você foi para casa, né? Você estava me é isso. contando aqui em off que o tratamento foi doloroso, né? Não, sim, tem algumas partes do tratamento que ele é mais, e como você disse, ele é mais psicológico do que terapêutico. Claro que a terapia ela é fundamental para o corpo, né, tender a se adaptar e se acostumar àquela rotina, a nova forma de conviver com os danos que você sofre durante um trauma. Mas a parte psicológica, ela é tipo 60%, os 40% é a parte de terapia. Alguns tem suas divergências, mas assim, eu tenho para mim que foi no meu caso em si, porque todo, todo médico que de coluna, que é ortopedista, ou fisiatra, ela falava para mim, olha, a cirurgia, o tratamento vai te proporcionar isso, mas até certo ponto é com você, porque cada caso de questão coluna é um caso. Não tem como você pegar um caso e Você comparar vê ao ele, outro. porque e você vê isso até na própria Covid, né? Tem gente que o Covid é muito agressivo, tem gente que o Covid, né? Porque o sistema imunológico das pessoas são diferentes, né? Isso. Então É cada igual, e a cabeça também influencia, igual você conta aí, né, pra mim que você levou o tratamento, não, né, que aí você começou a aceitar algumas coisas do né? Você me contou minha, muita coisa em off aqui. eu cheguei em casa, né? Na hora deles me darem alta do hospital, do pós-operatório, que já tinha saído da sala de UTI, tinha ficado 3 dias na sala de UTI do pós-operatório, fui pra enfermagem, na parte da ala de enfermagem. Cheguei lá, o pessoal cuidaram bem de mim, teve essa parte do meu cunhado aí, que eu conheci ele, gente boa pra caramba, gosto muito dele, sou muito grato a ele. E teve a parte do que eu tava falando da sonda da uretra, para poder fazer, pra você conseguir urinar e tal. Você não consegue urinar sozinho depois de um acidente como esse, porque você perde os movimentos dos internos todos do seu corpo, basicamente. Eu só não perdi como minha lesão foi na parte da C4 da cervical, eu não cheguei a perder o controle do diafragma e da respiração. Minha respiração ficou um pouco comprometida pelo fato de eu ficar deitado, o pulmão ele acaba se acostumando na posição que você fica deitado, então ele trabalha de forma menos pesada. E aí minha respiração ficou um pouco complicada, mas assim, eu não cheguei a precisar de usar respirador nem nada do tipo, mas pelo fato de ficar acamado, a sua respiração ela fica um pouco debilitada por si só. Aí eles me passaram um aparelhozinho para poder testar a respiração. Você assopra, aí sobe uma bolinha. Aí ela bota outro nível, aí você assopra, a bolinha sobe até na metade. Aí chega na última bolinha, a bolinha nem mexia. Eu assoprava assim, ó, eu falei, eita porra. A médica falou assim, não, você vai ter que praticar isso aqui todo dia. Galera, eu nunca senti tanta, tipo, parecia que eu tinha corrido 300 quilômetros sem parar, para tentar subir uma bolinha de um negocinho simples. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo soprar uma bolinha de um negócio, de uma coisa, um brinquedinho simples de sopro. E eu ficava assim, gente, não é possível. Mas assim, era
por questões de ter ficado acamado, né? Ter todo aquele problema e tal. O pessoal que chegou na live agora, depois se vocês quiserem ver a entrevista, vai estar lá no YouTube, a entrevista do Lobo Cinza. Ele contou aqui, né? Até serve de alerta aí para os jovens. Ele contou aqui com mais, né? A história do acidente que ele teve aí na água, né? Fraturou uma vértebra e já o podcast dele já tá chegando no final, mas vai estar lá no canal do YouTube do Reação. Tá lá no nosso Discord, lá os canais do Reação lá, para escutar uma história interessante, tá? Até pra gente ver o perigo da água, às vezes o perigo de uma brincadeira dentro de uma água, a gente acha que isso não é sério, né? Mas é igual a gente fala, acidentes acontecem, talvez ele teria que passar por essa aprovação mesmo. Ele conseguiu sair de forma, né, mais ele conta aqui de forma um pouco mais distraída, mas a gente sabe que é um assunto um pouco mais sério. Mas aí, aí voltando aqui, só para avisar o pessoal aqui depois. Se bem que agora eu vou colocar de uma parte prática, recuperação. Minha parte de recuperação. Cheguei em casa, né? Primeira vez que tinha sofrido acidente, uma pessoa ficar acamada durante um tempo assim. Eu fiquei, ao total, 8 meses sem conseguir ficar em pé. 8 a 6 meses. Sem conseguir, literalmente, conseguir botar os pés no chão e ficar na postura reta. Assim, sozinho que eu digo, apoiando, com a minha própria força. Mas as pessoas me levantavam, me ajudavam a sair de um para o outro. Recebi a informação, assim, como a gente aprende aquele fato, que a gente aprende as coisas realmente passando aquela necessidade, você acaba aprendendo com aquilo. O enfermeiro falou da questão de escara. Eu nunca tinha ouvido falar em escaras. Não sei se o Amaral, você trabalha na parte de UTI, você tem esses cuidados, essa orientação que vocês prestam para a família. Tem que virar a pessoa para um lado, para o outro, tem que fazer os movimentos do corpo para não ocorrer escaras. Se você conseguir explicar melhor de uma forma mais técnica aí, pessoal, que é uma escara, acho que seria melhor. Consegue, Amaral? Não, é que na verdade, assim, eu trabalhei na farmácia, né? Ah, sim. Aí eu tinha toda a liberação de materiais, encaminhar o paciente para os leitos e tudo Sim. mais. Era Tanto outro é, setor em si. não, Não mas na parte da você enfermagem. lembra que um dos principais produtos que eles me recomendavam e utilizavam em mim era um produto chamado Bersane, que é um óleozinho para poder dar hidratação na pele. Sim, de óleo de girassol, né? Isso, exato, exatamente isso. Então, assim, isso aí vai até de alerta para as pessoas que convivem com a pessoa que é camada ou que é cadeirante, ter esse cuidado, porque o que mais uma das coisas que mais prejudica a recuperação de uma pessoa que sofre um acidente cervical de questão de coluna, ou que fica acamado, ou paralítico, ou enfim, que debilita a questão de movimento, é a escara. Porque se você fica muito tempo sentado, o peso do seu corpo sobre aquele material ali, ou o colchão, pode ser o colchão mesmo. Ele é fofo, mas assim, o peso do seu próprio corpo começa a machucar a sua pele. O músculo, e ele acaba virando uma ferida. E essa ferida, ela tende a crescer muito. E já que a pessoa já está com a circulação debilitada pelo fato de pouco movimento, a chance de se infeccionar e virar um problema muito sério é muito grande. Então, é um dos cuidados que me Tá. orientaram na época. Só, Hoje dentro dos hospitais, nas UTIs, né? A gente. Hoje eu não trabalho mais no hospital. Mas quando eu saí, eles encaminharam, tipo, 3 fisioterapeutas, no caso aqui no hospital onde eu trabalhava, para trabalhar no TI por turno, no caso, né? Esses fisioterapeutas faziam essa parte da manutenção do corpo em si, na cama em si, né? Porque na UTI são pacientes normalmente que vieram de cirurgias graves ou pacientes que estão internados, em coma e tudo mais, e muitos deles não se movimentam por si próprios, né? E eles fazem essa manutenção do corpo. Vão lá, estica o joelho, dá uma dobradinha, gira de lado o corpo, gira para o outro lado. E muitos pacientes na UTI sofreram várias lesões de ficar acamado, né? Muito tempo na Exato. mesma só, posição. só, só uma questão aqui. E se você tem alguma pergunta aí que você queira para fazer pro Lobo, alguma coisa do tipo? Eu não, eu ia perguntar. Eu não tenho muita experiência como é que é no Brasil, mas a partir do momento quando tu chegas ao hospital, eles eles entregam-te, eles fazem um papel e entregam-te ao médico. Ao médico é assim. Não sei se você pegou essa parte. Quando a ambulância
pegam uma pessoa de um acidente. O médico, em toda ambulância, tem um socorrista e um médico. Geralmente eles trabalham em duplas ou até mais. Depende do módulo da ambulância. Se é UTI, se é ambulância de pronto-socorro. Mas sempre tem um médico. Aquele médico daquela ambulância, ele é responsável por você até o momento que outro médico de uma unidade de atendimento, no caso, um hospital, exemplo, assinar que o paciente foi entregue em tal estado clínico, consciente, ele vai estar todo o seu estado clínico, assinar que ele recebeu você daquela maneira. Enquanto o outro médico não faz essa assinatura de entrega de transferência de responsabilidade de um médico para o outro, o médico da ambulância fica com você o tempo inteiro. Ele é responsável pela sua vida naquele momento. Então, Isso é uma coisa muito interessante, porque aqui cá em Portugal, chega uma ambulância, mas a ambulância nunca vem sozinha. A ambulância traz 2 paramédicos. Não têm. Nunca foram médicos. Só sabem as coisas Enfermeiros, básicas. no caso. Enfermeiros, neste caso. Antes do enfermeiro tem o paramédico, depois tem o enfermeiro. E atrás vem outro carro com um enfermeiro e um médico. Em casos graves como o teu, neste caso. Esses dois é que te vão acompanhar até seres entregue ou ires ser operado. Entendi. aqui Aqui é diferente. É como o Lobo falou ali pra nós. Realmente, o médico da ambulância, ele chega, entrega no pronto-socorro o paciente. O médico do pronto-socorro recebe, assina lá todos os documentos que tem que assinar. E aí ele começa o tratamento com o paciente em si. Aí, se necessário ir pro centro cirúrgico, UTI, ala médica, no caso do setor do clínica médica, clínica ortopédica, tudo mais, aí eles fazem as transferências, porque por exemplo, aqui no Santa Catarina é assim, cada setor tem os seus médicos responsáveis, né? São, digamos, 10 médicos no centro cirúrgico, são 3 médicos na ala da clínica médica, 10 médicos na clínica da ortopedia, são 2 médicos na UTI geral. Então, sempre quando há uma transferência, você tem que assinar lá o termo de transferência de paciente, passando a responsabilidade para os demais. É realmente o rapaz falou ali, já até esqueci o Lobo. Aqui é diferente. O legal, ô Lobo, então, voltando ao assunto aqui, o tratamento. Você me contou também que você ficou quantos meses sentado, sem mexer? Sem conseguir levantar por conta própria foi em torno de 6 a 8 meses. Eu Então, não lembro bem exato. Aí nesse período você ficou ali, né? A situação ficou bem complicada então. Você não conseguia ir no banheiro, fazer nada. Rapaz, eu vou te falar uma coisa que talvez vocês se surpreendam com isso, mas eu nunca senti tanta vontade, Galo, nessa época. Foi aí que eu aprendi, foi aí que minha perspectiva de vida assim mudou muito. Porque ali eu senti a necessidade de poder conseguir comer sozinho, tomar um copo de café sozinho. Eu não tomava café, porque eu falava assim, eu coloquei na minha cabeça, cara, eu só vou tomar café no dia que eu poder botar a xícara na mão assim e falar assim, eu vou beber isso aqui sozinho. Escovar os dentes. Nossa, ir no banheiro, gente. Gente, tomar banho sozinho, gente, é uma coisa muito... Gente, você não tá entendendo tanto. Pois é, hoje... Aí, ó, o Caindo tá perguntando. Caindo, o Lobo tá contando aqui um acidente que teve com ele em 2015, tá? O pessoal que tá chegando na live aqui agora. Ele foi numa cachoeira, né? Refrescar o país tropical. Foi lá, foi dar uma cambalhota. Teve uma lesão na medula aqui. Ele conta desde o acidente. A gente já está chegando à parte final aqui, né? Que ele está falando agora da recuperação dele em casa. Esse podcast aqui, para você que está curioso para saber, foi até legal que ele conta de forma distraída. O acidente não é legal, mas a forma que ele conta, né? E o alto astral que ele tem, ele já é um player aqui que eu conheço. Eu queria disponibilizar essa história para ele, até para alertar os mais jovens que certas brincadeiras não podem ser feitas em certos lugares, né? Apesar que a gente sabe, eu acredito muito que acidente acontece, até com quem é prudente, né? Que se for para acontecer, acontece, mas é bom evitar, né? Então isso vai estar lá no canal do Reação, no YouTube. Lá no Discord tem o canal do YouTube do Reação. Aproveita e dá segue o canal lá, que tem outros podcasts lá. Eu vou estar publicando esse podcast lá. Mas aí você volta para escutar a história, que é bem interessante. Aí você ficou 8 meses ali
na cama ali, né, e tal. E aí, Lobo, quando você começou a ver essas melhoras no seu tratamento, né? E outra coisa, né? O que eu vi falando aqui no Reação. Ninguém gosta de ficar perto de gente doente, né? Muita gente afasta, né? Isso é um fato, um fato. É, É um fato da vida, gente. A gente, aquela coisa, aquele clichê que seus pais falam, pô, você não tem amigo, você tem colega. Isso é verdade. Você tem poucos amigos. Meus amigos hoje em dia são poucos. Poucos. E, Não pelo fato de eu ter sofrido o acidente, mas amigos de verdade, que é aqueles que se preocuparam, que vieram vir conversar comigo, mas não para saber se eu tava bem, mas para trocar uma ideia, para sarar minha saúde mental. E não para saber se, para chegar como médico, pô, mano, você tem que fazer isso. Não. Eles chegavam e conversavam comigo. Eu lembro um relato de uma coisa que quando assim que eu consegui chegar em casa, passar uns 4 meses depois do acidente, eu tava em casa, recuperação, tipo, aprendendo a fazer as coisas ainda, ficava usando fralda em casa, basicamente. Eu conversando com um amigo meu, eu lembro a minha alegria, e ele também ficou tão feliz comigo, junto comigo ali. Eu falei assim, pô, mano, eu consegui mijar sozinho. Ele ficou, vibrou junto comigo. Eu falei, mano, você tem noção do quanto importante aquilo era pra mim, de conseguir. olha, eu vou te contar, assim, graças a Deus, eu tenho muito medo de hospital, tá? Eu não cuido muito bem da minha saúde, não, mas a gente evita certas coisas. Eu nunca quebrei nada, graças a Deus. Eu morro de medo, eu sou um cara cagão. Eu ando com carro devagar, nunca fui de correr, não gosto de correr com carro, não gosto de me arriscar muito, não gosto de ficar dando pulo em cachoeira, eu não gosto, sempre tive medo. O máximo que aconteceu foi uns pontinhos no dedo, eu sou cagão pra isso. Mas eu vou falar pra você, o dia que eu fiz uma cirurgia de hérnia, que eu fiquei no hospital, sozinho e ninguém foi me visitar lá, rapaz. Eu falei, rapaz, se tivesse uma festinha lá em casa, carninha rolando, cola aí, vou lá, amigão. Neguinho aparece, né? e tem aquele negócio, né? Tipo, às vezes não só quando você tá doente, ninguém aparece, mas como também te matam, sem você saber que você. A gente ficou doido, Entendeu? me mataram. Eu tava no hospital. Eu morri. Começa a espalhar a notícia que você morreu, que você Eu morreu, e falo você tá lá de muito boa, aqui, né? ó, pimenta no fiofó dos outros é refresco, né, velho? Então, assim, mas a gente sabe que isso acontece, mas tem pessoas verdadeiras, sua família ali deve ter de cuidado, né, alguns. Não, eu sou eternamente grato. Tipo assim, eu particularmente, na minha cabeça, eu tenho que, tipo assim, pelo fato da gente se conhecer, a gente saber nossos erros, defeitos, não que eu seja uma pessoa ruim, mas a gente não consegue mentir pra gente mesmo. Eu me sinto como se eu não merecesse a família que eu tenho. Uhum. Pelo fato de quão ajuda eu recebi da minha família e de alguns amigos. Não digo todos, não, porque, tipo assim, como eu disse, às vezes a ajuda de um amigo não é aquela ajuda de chegar, não, pega aqui esse dinheiro, faz isso. Não, às Verdade. vezes, como eu falei, um amigo meu veio aqui comigo, eu tava, tipo, meio complicado, numa situação complicada, não consegui nem urinar, consegui urinar, ele falou, pô, mano, que legal, e eu falei, caralho, eu mijei sozinho. Então, tipo assim, aquele apoio psicológico que é tão Cara, importante. hoje em dia, se você for analisar, às vezes o cara nem precisa de estar presente lá, uma ligação, né? Ô fulano, e aí? Como é que tá as melhoras? Já resolve. É igual eu falo, né, bicho? Reação teve doente. Você tem a liberdade É, de ser, não ser formal com a pessoa, você falar assim, consegui mijar aqui, ó, tô querendo dar uma cagada que tem 2 dias que isso. o cozinho não desce. Você poder ter essa conversa. O Reação teve doente esse mês aí, eu e o Bruno passamos um bocado, não eu e o Bruno, como a fundação inteira. E o gostoso, cara, é ver os admins que gostam do Reação. É ver os players que gostam do Reação. O Reação caindo. Esses dias você até falou uma coisa interessante, você falou assim, porra, o cara que tá dando DDoS, ele tem que entender que a gente quer jogar aqui. A gente não quer jogar lá. Foi você que até falou isso. E o cara não entende isso. Né? E assim, e ver as pessoas verdadeiras ficando no Reação já é construído, já está construído há mais de 3 anos e a gente pretende continuar nessa caminhada, mesmo com esses ataques da DDoS aí, o Bruno foi essencial nesse processo, né? Inclusive, a gente está sofrendo um agora. Esse processo de maldade, é que isso é maldade, né? Nego para fazer, como disse o tio avô, nego com a sua mãe tem um monte, mas com o seu pai ninguém quer, né? Tio avô. E com sua mãe todo mundo quer, mas com seu pai não quer não, porque tem a jabiraca lá, né? Com a sua mãe é mais fácil, né? Então, e foi legal, cara, que assim, mas só que no momento seu, que você passou apertado lá, você viu que as pessoas que você realmente pode contar, né?
E hoje, assim, apesar de você ser jovem, você contando a sua história, a gente vê o tanto que a gente não vale como ser humano, né, cara? Eu só percebi isso o dia que eu tava lá na cirurgia. Eu falei, velho, se eu morrer aqui, acabou. Eu tava com 30 e poucos anos. Eu fiz um drama danado e eu sou um cara meio dramático. Aí ficou aquela história. Eu falei, cara, se eu morrer, acabou. Então, se você for olhar como ser humano, a gente não vale muita coisa, não, cara. Não, é Né? isso. É um ponto que eu tava, assim, passou pela minha cabeça várias vezes, que quando eu fiquei internado no hospital 30 dias, na parte de recuperação, já tinha feito cirurgia, tinha ido pra casa, aí eu fui pra aqui em Goiás, tem um hospital chamado CRER, que é o Dr. Henrique Santini, que é especializado em questão de fisioterapia, recuperação de pessoas que tiveram acidente vascular, enfim, que trata da questão do movimento do corpo. Fiquei 30 dias internado lá, cara, foram 30 longos dias, porque amanhecia dia, escurecia dia, tinha aquela rotina de hospital. Foi um baita de um hospital. Eu me senti basicamente num hospital de primeiro. Literalmente não é um hospital de primeiro mundo. Eu não tenho o que reclamar daquele hospital. É muito bom. Passa de manhã, às 5 da manhã, vem a médica, vê seu estado clínico, mede sua pressão, o enfermeiro passa, pergunta quando você tá. Vem o pessoal da assistência social, pergunta se você precisa de alguma coisa. Vem a parte psicológica também, a psicóloga vem, conversa com você. Tem até um fato sobre a psicóloga que eu até meio que cismei com ela no começo. Ela perguntou, pô, você parece que você tá meio triste. Porque eu tava mexendo no celular, tipo assim, nessa época eu já tava com um pouco de movimento na mão esquerda. Aí eu segurava o celular assim, ficava arrastando pra ver meme, ver coisa no Facebook, ver vídeo. Ficava vendo ali. Parece que você tá meio triste, calado. Aí eu olhei assim pra cima e assim, ó. Tô no hospital. Tem nada, tem 30 dias mas quase 30 dias que eu tô dentro do quarto, não tenho muito o que fazer. Eu tenho um celular pra me mexer aqui, mas eu tô de boa. Não, que você tá meio triste, mas. Aí ela queria que eu conversasse com ela, só que ela não que foi uma abordagem errada, eu não tô olhando para esse lado, mas assim, foi o meu jeito que eu encontrei para lidar com aquela situação naquele momento de espera, né? Porque a pior coisa do ser humano é porque não que ele é ansioso, mas que ele quer que as coisas aconteçam rápido. Que, tipo assim, Ainda mais essa geração internet aí, ela quer, né? Você vê aí que a situação que a gente passou com o ataque da DDoS aí, o cara tá cagando, caiu aqui, ele pula pra lá, o outro pula pra cá. O cara quer tudo de imediato, às vezes uma situação de ataque da DDoS servidor que pode demorar uma semana, 2, 3, né? Não é uma coisa, não é uma situação fácil de resolver, ainda mais porque esses ataques da DDoS são pagos, né? Então, exato. assim, a gente é muito imediatista. E a vantagem de você ficar mais velho, que às vezes você percebe que as coisas requerem tempo para funcionar, né? Não dá para construir nada muito rápido. Vou construir um prédio. Vou construir em um mês. Com estrutura tradicional. Você não vai fazer um prédio em um mês. Você não O vai. grande parte da minha recuperação, Galo, foi graças a um dos fatores psicológicos que eu gravei e levo como pra vida, assim, pra mim mesmo, né? Porque, assim, cada pessoa tem o seu método de levar a vida e entender as coisas. Eu aprendi o seguinte: quando eu tava com pressa, querendo que as coisas acontecessem, com aquele ânimo, né, da juventude, que as coisas iam acontecer rápido, eu via que eu não tinha melhora. Então, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vou fazer por parte. O que eu quero primeiro? O que eu preciso? O que realmente eu preciso agora? O que eu realmente preciso? Ah, eu preciso conseguir segurar um copo sozinho? Então, meu foco é aqui, ó, segurar aquele copo. Verdade. Eu segurar o copo. Ah, eu preciso escovar os dentes sozinho? Então, meu foco agora é aprender a escovar os dentes sozinho. Depois, ir no banheiro sozinho? Ir no banheiro sozinho. Ah, agora é caminhar, levantar. Então, levantar. Agora, esse acidente já tem 5 anos, né? Mais ou menos em torno de 5 anos. Vamos resumir um pouco pra galera aqui, né? Até Vou pra... resumir. Em 2015 eu sofri um acidente, né? Tive uma recuperação, tive um acidente um pouco complicado, onde eu fraturei a C4 da coluna cervical, fiquei 8 meses acamado, tive um processo de recuperação bom, eu digo bom, mas assim, algumas provações no sentido de aprendizado, de que nem tudo que você quer é na hora, às vezes você tem que aceitar que você realmente pode ficar daquele jeito, e quando eu digo aceitar, não é tipo assim, ah, não, é isso aqui, pronto, não, é aceitar aquela situação e pensar o que eu posso fazer para não melhorar, mas o que eu posso usar isso aqui a meu favor.
É basicamente isso, assim, minha recuperação se tornou um pouco disso. Eu vi uma situação, eu aceitava que eu poderia ficar daquele jeito, no caso, eu vou ter que ficar na cadeira de roda. Eu tive que aceitar na minha cabeça, não, vou ficar na cadeira de roda, beleza, mas eu vou poder fazer isso, isso e aquilo. Então vou me focar naquilo ali e tentar melhorar. Eu consegui sair da cadeira de roda, agora eu não consigo correr, mas eu consigo caminhar, então eu posso fazer isso, isso e isso. Então, assim, eu fui levando a coisa assim, tanto é que hoje em dia eu não consigo correr, eu consigo caminhar, tem minhas caminhadas assim. Pois é, isso que eu queria chegar aqui no hoje em dia. Hoje em dia, como é que você tá, né? Depois desse acidente grave aí, né? O que você acha que fez você chegar ao ponto que você tá hoje, né? Cara, um dos principais, um pouco de fé. Eu vou levar um pouco pro lado dele. Mas como que você tá hoje? Você anda de cadeira de roda? Explica pro pessoal aí. Sim, não, vou chegar nesse ponto. Um pouco de fé porque a questão da aceitação não é algo que você tira do dia pro outro. Você tem que ter um pouco de perspectiva, esperança. Fé é um pouco de sinônimo de esperança. Uns chamam fé, outros chamam esperança. Mas enfim, se torna um pouco da mesma coisa. Então eu fui aceitando muita coisa e fui tentando melhorar sempre. E acabei que hoje em dia, no meu estado atual clínico é de tetraplégico. Eu tenho movimentos da mão direita, da mão esquerda completo, assim, não tenho tanta força, né, como eu teria que ter, né, de fato, mas eu tenho força o suficiente, né, para fazer as coisas básicas, tudo, pegar um pezinho ali, de vez em quando fazer uma malhação. Jogar, né? Jogar também. Não, vamos chegar nessa parte de jogar. A mão direita, eu não tenho movimento de pinça dos dedos, tipo, de pegar o dedão, colocar na ponta do dedo indicador, fazer esse movimento de todos os dedos. Na mão direita eu não tenho esse movimento. Mas eu consigo segurar o mouse e tipo, pressionar o clique. É um pouco lento, mas ainda consigo. Eu consigo arrastar o mouse. A perna direita eu não tenho tanta força, por isso que eu não consigo correr. Força no sentido da marcha, que é aquele movimento que você bota o pé no chão e impulsiona seu corpo para frente. Eu não tenho essa força na batata da perna, na parte posterior da coxa. Não tenho esse movimento completo com força suficiente para impulsionar o corpo para caminhar de forma rápida. Eu consigo caminhar, mas aqui igual o Dr. House, 29 e 30 ali, ó. E sensibilidade. Eu não sinto tanto frio, mas o calor é muito. Eu consigo sentir bastante calor, mas frio, eu acho que também pelo fato de eu morar no centro-oeste, tem muito calor. Mas o frio eu não sinto tanto. Tipo, eu sei que tá frio. Quando bate vento nas minhas orelhas assim, eu sinto que tá bem frio, mas não significa que eu não sinto o corpo. Mas algumas sensações térmicas eu não tenho tanta distinção ainda. Talvez seja uma lesão permanente, porque clinicamente todos os médicos que me falaram 2 anos, de 2 a 3 anos. O Caim tá falando aqui, ó. Jogar um movimento essencial. Eu não acho, eu acho que fazer o tchaca-tchaca é mais essencial ainda. Teve essa parte também aí, muito, né, muito perguntada por muitos. Lógico. Nós vamos chegar lá. Vai falando seus movimentos aí que a gente vai chegar lá. Aí a gente, né? Vai chegar lá, calma, pera lá um pouquinho. E assim, eu sempre gostei de jogar, sabe? Sempre gostei de pelo menos um dos prazeres bons que a galera que gosta do Reação e dos jogos online, você tem que jogar, né? Isso. Aí o que acontece? Eu sempre tive na minha cabeça 3 paixões que eu tenho de coração: andar de skate. Andar de skate hoje eu não consigo mais, mas assim, dá uma paixão, porque eu tenho um skate ali. Música, que no caso eu gosto de violão, gosto dessas coisas. De música em geral, e computadores. Eu gosto de mexer. Às vezes é só de conversar, trocar ideia, mexer no computador pra mim é uma eu já sei a resposta aí. Na época você tava namorando. E a namorada ficou do seu lado aí? Era um namoro firme? Como é que era? Galo, é uma situação. Como eu consegui explicar de uma forma objetiva? Humanamente, falando humanamente, não sentimentalmente, foi uma pessoa muito legal. Permaneceu do meu lado ali e tal. Com todos os erros possíveis ali, né? Dentro de um relacionamento, desentendimento, aquela coisa toda. Mas, assim, amar mesmo é complicado, porque, tipo, a sua vida muda. E são jovens, né, cara? Jovens. É mais fácil, por exemplo, a minha mulher, né? Que eu já vivo há 24 anos com ela. Aconteceu um acidente comigo, ela permanecer do meu lado. Ele já viveu várias histórias, a gente já teve filho, já transou um trilhão de vezes. Agora, o caso dela eu até entendo, entendeu? Sim, por isso que eu não dá pra você crucificar ela, porque talvez se fosse o contrário, você falava, porra, bicho, eu
vou para uma, né, eu tô com 19 anos, vou achar uma menina ali, não é? Isso a gente tá falando racional, né? É E isso que eu tô tentando falar. Tipo, humanamente foi uma pessoa maravilhosa, permaneceu do meu lado, ficou sim, meu sim, lado, ficou comigo. Grande parte da minha melhora foi graças a um pouco dela também, porque, tipo, você sim. tá na merda Enquanto ali, ela você quer, conseguiu você manter do quer seu ficar lado bom, ali, você quer é, ficar bom, você quer dar uma bimbada, você quer, né, entendeu? Chega, né, chega até esse ponto das perguntas, você fala, mas e aí, como é que fica o negócio pra dar uma afogada no ganso, dar uma moeda no biscoito e tal. Pô, tava ali, coitado, filho, do ombro pra baixo tinha morrido tudo, assim, morrido em partes, não tinha sensibilidade direito, tive que me acostumar, até que chegou um ponto que eu consegui e tal. Foi bom. Não foi a melhor coisa do mundo, mas não chegou a ser ruim. Foi aquela questão de aceitação. É aquilo ali. Então tá pois é, bom. você tinha me contado aqui em off, né, que a galera fica curiosa. E eu sei que você Sim. vai falar que você é um menino bem pra frente. Depois do acidente, sua vontade ficou zero, né? Você não conseguia nem ter ereção, Não, não é? é porque assim, Conta um pouco dessa parte aí pro pessoal. essa parte que é interessante. As pessoas tendem por grande falta de desinformação também. Ele também foi aprender isso na prática, né? É, o corpo, o sexo basicamente, ele é estimulado pelo cérebro, pela mente, pelo desejo. O desejo. É o Sim. desejo que ativa o seu corpo. Porque primeiro você fica com vontade para depois você de fato concluir ali, executar a Uhum. situação. Então, tipo assim, desejo eu tinha e muito, porque eu falei, pô, tô namorando, filho. Tem uma, né? E era uma conta que não fechava. Eu queria, meu corpo não queria. Eu falei, mas ele não aguenta, eu quero, mas você não me É, ajuda. com os caras mais velhos acontece o contrário. Tem pessoas mais velhas perdendo o apetite, né? A menopausa chega aí. A Sim, pessoa perde o apetite e acaba, né, à vontade. Nos é. jovens é diferente. Você está numa fase hormonal muito complexa, que os hormônios tá ali, né? Eu quero o trem toda hora, eu quero, né? É diferente, né? Não, aí eu consegui, de fato, né, ter relações com a minha namorada e tal. Não foi, tipo assim, o normal, o padrão, né? De chegar ali, tá bimbado e tal. Ferro na Não, boneca é, tinha que ter todo um preparamento. É alumínio na boneca, né? é o Cheguei ferro na até, cheguei, boneca. não tenho vergonha de dizer, cheguei a ter que usar Viagra sim, porque é, a ligação E mesmo você ali naquela situação parada ali, você conseguia ter ereção? sim. Ok. O que mais acontecia às vezes de manhã, na época que eu tava na recuperação no hospital, que eles falam ereção matinal, que é quando você quer mijar 8 É, na minha idade, Cara, eu já tinha vou te vergonha demais resumando. disso. Na minha idade, isso é muito raro, tá? Eu não tenho Cara, vergonha de falar, não. Agora, quando você é jovem, encostou, você já acorda de manhã todo dia, né? Com vontade. Mas na nossa idade, nossa, vai mas, caindo por causa dos hormônios, isso é natural, né? cara, você não tá entendendo. Quando eu tava no hospital na recuperação pra fazer fisioterapia, que eu fiquei internado, Queria comer até as enfermeiras, né? não, de manhã cedo, ela chegava pra fazer o CAT, que é um procedimento pra poder esvaziar a bexiga, porque eu não tinha tanto controle da bexiga ainda. Pra poder Ah, funcionar a bexiga. De manhã cedinho, 6 horas, chegava pra fazer esse procedimento. Rapaz, a vergonha que eu sentia, filho, que a minha o enfermeiro, mano, podia ser quem for. Encostar o menino batia meia-noite. sério, cara? Rapaz, era complicado. E a enfermeira ficava sem graça? Como é que é? A enfermeira já tá acostumando que aquilo ali é uma coisa normal pra ela, mas pra mim, que primeira vez que pô, O a pessoa me problema é ela conheceu, falar assim: vão resolver esse problema aí, você é pra já. ai, a situação muito doida. Ah, Aí, é mesmo, cara? Ué, então, mas só ó, pensa na sua situação. Você tá lá depois de um acidente, não sabe se vai andar ou se não vai. E você vê o bichinho danado acordando, você falou assim, ó, pelo menos uma das minhas paixões vai continuar. não, vai continuar. Eu falo assim, Nem pelo que menos eu pago uma menina lá pra vir de vez em quando, uma vez por mês, eu vou ter ainda. exatamente. Eu falei que eu ficava pensando assim, não, pelo menos tá de boa. É igual aquela questão do dedo, ó. Tem o dedinho mexido, tem uma passada aqui, tá rezando, mas tá caminhando. Desse jeito. Eu fiquei, isso passava muito na minha cabeça. E Mas aí, deixa. Pode sim, falar. a questão de relacionamento com essa moça, mulher e tal. Ah, Conversando com ela, a gente, né, acabou que não deu certo e tal, mas assim, ela seguiu a vida dela, eu você segui a minha, mas entendeu também, né? É normal. sim, é uma coisa muito, foi uma pessoa muito boa na minha vida.
não tiro o mérito Sim, ela não disso, não. podia fincar, ficar a vida, sacrificar a vida dela, né? Também é complicado. Eu Não também dá não pra queria julgar. entender ninguém a mim, não, porque Isso. já bastava eu saber do que eu deveria passar. Eu não vou trazer ninguém, obrigar ninguém a vir. Aquela história. Vai quem quer. Aí, o que acontece, Lobo? Você hoje falou que você tá com boa parte, né? Já consegue fazer o tchaca-tchaca, É, possibilidade de arrumar namorada, consegue jogar, anda, né? Igual o Dr. House lá que você falou. aquele jeitão. É, pra limpar a bunda, tá tranquilo? Tá Aí mais fácil? essas coisas, é isso que eu falo pra você, essas coisas básicas voltou ao normal. Por isso que hoje eu Então, tenho um grande então hoje apreço. você não depende muito das pessoas. Não. Então, Assim, assim, algumas coisas, por exemplo, ir num shopping, em algum lugar assim, e não já tem. são 5 anos. Então, você considera que assim, você passou 80% do seu problema. Assim, Sim. e há possibilidade de melhoras no futuro isso aí? Ou você vai chegar uma hora que vai limitar, não vai ter mais Gal, desenvolvimento? assim, a minha perspectiva que eu tenho, bom, eu não sou médico, fisiatra, nem ortopedista, mas a tendência que eu tenho para mim é, tipo assim, na velhice eu vou ter umas dificuldades novamente. Então, por isso que eu tenho em mente que, tipo assim, eu aproveito todos os dias. Todos os dias para mim é uma maravilha, eu faço as coisas que eu gosto. Às vezes as pessoas me questionam, pô, mas você passa muito tempo mexendo no computador, mas eu gosto. Eu tô fazendo isso porque ainda eu posso estar fazendo isso ainda. E Então, assim, a sua presença aqui no nosso boteco do Reação, né? Porque as pessoas acham que a gente fica o dia inteiro aí bitolado, falando de é, squad, 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 e às vezes a menor das coisas que a gente fala é de squad. Não é que não é nossa paixão, porque é nosso hobby. O Reação isso, é nosso hobby, a gente tá com o servidor do GB aí também que a gente joga, né? Conta piada, fala um monte de coisa aí e funciona. Porque não é só jogar, né? É que uma interação entre pessoas. Não é à toa isso, que a gente criou esse podcast para contar um pouquinho da história de cada player que quer expor sua ideia, né? E isso. tem uns podcasts que é engraçado, outros não é nem tanto, né? E vai saindo os podcasts aí no longo desse tempo. Eu queria ter mais tempo até para fazer mais podcast para a galera, né? Só que eu faço isso no meu horário de trabalho, é difícil, eu tenho outras coisas aqui pro Reação para fazer. Às vezes tem minha filha aqui agora me chamando para ir com ela buscar remédio, né? Então nem sempre dá. Mas, ô Lobo, foi muito bom esse podcast, cara. Foi muito bom, foi Não, legal. mas sempre que você quiser, sei lá, fazer um podcast aí que tem muita. Tipo assim, eu resumi muita coisa. Tem coisa, às vezes as pessoas não tiveram receio de perguntar, ou querem saber, eu tenho algumas histórias que aconteceram nesse meio aí. É muita coisa pra gente discutir. Tem, sabe, é infinidade de experiências engraçadas, outras não. Mas Eu te conheço há algum tempo, e não muito tempo, mas o pouco que eu conversei com você, eu gosto de ficar perto de pessoas, né? Porque aqui existe gente de tudo quanto é jeito. Existe o pessimista, o realista, existe o que gosta do Bolsonaro, existe o que gosta do PT, existe o competitivo, existe a pessoa mais alegre, o mais carrancudo, o mais grosso, né? Às vezes eu sou uma pessoa muito grossa com as pessoas, quem convive comigo sabe, mas também às vezes eu sou um amor. O bom é essa diversidade que acontece aqui dentro do Reação. E cai naquela base nossa de maturidade, respeito, educação e cordialidade, o Reação vai sobressaindo aí, apesar das adversidades, as maldades aí que fazem com Reação há anos. Mas sua história foi muito legal, cara. Eu acho que esclareceu muita dúvida que até eu tinha. Acho uma história assim, sua história é triste, mas eu acho que ela é com final feliz, porque você passou. exato, Você passou uma aprovação hoje que você não está numa cadeira de rodas, negócio você falou, pô, tem que olhar para um lado bom. Eu não estou numa cadeira de rodas. Eu ainda posso ter uma namorada, posso fazer sexo, posso jogar, não posso correr, mas posso andar, né? Então e é foi, uma visão que eu penso. mas foi um processo também, Galo, assim. Primeiro, eu não sabia se eu ia andar. Então a Sim. minha perspectiva era o quê? Eu tenho que. Eu posso ficar em pé. Então tá bom. Ok. Aí eu ficava em pé. Eu trabalhava ali, ficar em pé. Igual aquela história: tira casaco, põe casaco. Sentava na cama, levantava. Sentava, levantava. Depois eu falei assim: então eu vou tentar caminhar um pouquinho. Aí eu tentei um pouquinho. Mas eu não conseguia tanto. Então eu sabia que. Então eu vou ter que usar cadeira. Então eu aceitei que eu tinha que usar cadeira. Mas aceitar, assim, de ter a perspectiva de que eu poderia usar ela o resto da vida. É até complicado. É Cara, um. eu vou ser sincero pra você, eu já passei muito aperto na minha vida e passo, e às vezes eu falo que eu gosto de ficar perto de pessoas
pessoas que têm autoestima boa, porque nos momentos difíceis não é o realista que te ajuda, é o otimista, é o persistente, é o cara que fala assim, ó, vamos ficar junto, vamos crescer. Cara, tá difícil, mas nós vamos superar isso. O tio avô fala uma frase muito bacana: arde não ser nada. Ele falou isso outro dia pra mim. Há de não ser nada, galão. Há de não ser nada, vamos superar, né? Igual a maturidade dele aí dos longos 70 anos dele, ajuda. Então, assim, cara, eu penso, quando você tá numa situação muito difícil, escute os realistas, escute as pessoas que, né, têm pensamento pessimistas, mas vai atrás das pessoas que têm autoestimas mais elevadas. Elas vão te tirar da situação complicada, né? E Se não tirar você da situação complicada, vai tornar aquela situação mais vivida. Você vai conseguir aproveitar. Não existe, não é que não existe, mas por mais que você esteja numa situação ruim, não significa que ela seja pior. Você sim, pode ter momentos de alegria. Eu tive muitos momentos quando estava fazendo recuperação, tanto é que eu trago isso quando alguém me pergunta, eu sempre trago esses momentos. Tipo, tava muito complicado lá no tal. Eu falava, pô, eu quero dar uma peidada aqui, eu quero peidar, mas eu não conseguia. Mas era uma situação engraçada que eu tive na minha cabeça e que ficou marcante para mim. E eu tentava transparecer isso para as outras pessoas justamente para tirar aquele clima de, meu Deus, que a pessoa pode morrer, nunca mais vai andar. E, ó, pode falar. e outras situações também. Às vezes eu estar com a minha irmã, a gente indo fazer reabilitação, eu fazer reabilitação. Ela me derrubar da cadeira de roda. Eu rio demais dessa situação. Um dia eu rio até hoje. E ela ficou, tipo, muito desesperada, porque eu tava com colete cervical, tinha acabado de fazer cirurgia complicada e tal. Eu olhei pra ela assim e comecei a rir, porque foi uma situação engraçada na minha cabeça e na situação na hora. Pra ela, pô, ela ficou muito desesperada, mas eu falei, pô, relaxa, eu tô bem aqui, ó, tô mexendo, tô de boa. Cara, sobressair de situações complicadas assim, da forma que você faz, é o segredo, entendeu? Não adianta você folgar num. Né, igual você fez o tratamento psicológico lá com a psicóloga, no final das contas você que estava aconselhando a psicóloga, né? Então, porque sua autoestima é bom. Eu conheço pessoas aqui, minha filha tem um amigo que tem 20 anos, de novo igual você, ele pegou uma doença que os médicos não descobriam, o rins dele parou de funcionar, ele começou a fazer hemodiálise, muito novo, né? E assim, uma situação que ele tá, ele precisa de um transplante. E quando você vai conversar com o cara, ele não parece um doente, porque ele não deixou adoecer a cabeça dele. É o que você fez com a situação que você passou, né? Com o acidente que Exato. você teve. Se você deixa isso virar uma doença na sua cabeça, a possibilidade de você obter sucesso no tratamento vai ser remota, né? É igual você falou, eu vivo um dia a cada dia, assim que tem que viver. Eu vou encerrar a live aqui. Eu agradeço todo mundo que estava na live. Vou colocar esse podcast lá no YouTube. Lobo, obrigado aí pelo bate-papo. Infelizmente não dá pra gente estender mais. Já tem mais de uma hora que a gente tá aqui. Eu tenho algumas coisas para fazer aqui. E assim, cara, me ajuda mesmo. Você gosta de contar história, fazer podcast. A gente vai fazer outro se precisar com você aí. E obrigado aí, cara. Foi muito bacana. O papo foi muito descontraído, apesar de ser uma história triste. Mas você não deixou o clima pesado, né? Exato. Assim, galera, eu agradeço também você a oportunidade aí, porque eu gosto sempre de trazer essa experiência que eu tive para às vezes outras pessoas que estão enfrentando essa situação ou que tem um parente, um amigo que está nessa situação, entender que às vezes a pessoa vai é igual um ser humano ali, cara. Ele vai ter dia que a pessoa vai ter dia que vai estar puto de um mau humor, vai ter dia que a pessoa vai estar animada, é normal, mas tenta sempre, mas também Ô, você não pode Felipe, é chegar um ganho desse aqui pra mim ficar protegendo vocês ali. uma coisa também que pode ser, uhul, bom dia, não sei o que. Também você tem que ir de acordo com o humor da pessoa ali e trabalhando a pessoa ali para ela sempre tentar manter a autoestima dela elevada, mas não ser aquela pessoa que chega, bate parabéns, aquela coisa toda, porque senão a pessoa vai assim, pô, mano, não é você que tá na minha situação, muitos casos que aconteceu comigo, a pessoa chegava super alegre e tal, eu olhava assim, moço, você não tá entendendo, eu tô fudido aqui, você tá aí com essa alegria toda. Não, você que tá aqui não, não tem como eu ficar nessa alegria toda. A Não. gente tem que limitar até a felicidade, né? A gente tem que falar coisas bonitas, né? Mas Ajudar a entender pessoa o mais. humor que a pessoa tá, Depende disso. tá ali.
Mas muito obrigado aí pela dica. Eu acho que isso pode ajudar muita gente, né? Que pode estar numa situação igual a sua, ou ele também pode estar um amigo, né? Para tentar passar essas coisas. Você fala uma coisa aí no final interessante, né? E cara, obrigado. Eu vou estar encerrando aqui. Muito obrigado, pessoal. E sempre espero vocês aqui no Reação. A comunidade sempre está há 3 anos no ar, crescendo. Né, os players, cada dia a gente acha histórias interessantes aí que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado aí, tenha um bom dia.